Bom, esse artigo fala sobre o veganismo, envelhecimento e longevidade, novas ideias sobre conceitos antigos. Os autores iniciam o trabalho falando sobre a dieta ocidental e o seu potencial para o desenvolvimento de doenças cardiometabólicas e o aceleramento do envelhecimento. E, considerando esses fatores, as pessoas vêm cada vez mais procurando dietas alternativas com potenciais benéficos à saúde e no sentido de anti-envelhecimento também. Entre essas dietas, os autores relatam o jejum intermitente ou alternado, que eu acredito que seja uma dieta com jejum intermitente alternada ao padrão habitual. É uma dieta baseada em restrições calóricas e uma dieta com ingestão de nutrientes seletivos, né? Uma ingestão seletiva de nutrientes, onde seria classificado, onde os autores classificam a dieta vegana, né? Desculpa. E aí os autores relatam que as dietas vegetarianas estariam associadas a uma melhora na saúde em relação a uma baixa taxa de doenças. E os dados sobre longevidade e mortalidade por todas as causas têm sido conflitantes nesse sentido. Os resultados sobre os efeitos das dietas vegetarianas na saúde e na longevidade não seriam necessariamente transferíveis às dietas vegetarianas. Então, um padrão alimentar não estaria totalmente associado ao outro padrão. Bom, os autores também relatam que várias sociedades, como americanas, canadenses, australianas e britânicas, consideram as dietas vegetarianas seguras para adultos, desde que seja tomada os devidos cuidados, né, em relação a alguns nutrientes, como zinco, ômega 3, né, cálcio, e em especial a vitamina B12. Contudo, os autores relatam que a dieta vegana não seria apropriada para crianças, adolescentes, mulheres grávidas, lactentes e adultos mais velhos, acima de 65 anos. Contudo, essa afirmação me parece algo bem dos autores mesmo, já que não teria uma referência dessa parte, pelo menos parece não ser referenciado esse comentário. Bom, os autores colocam alguns pontos chaves. Eles seriam que a dieta vegetariana seria associada a uma menor taxa de doenças, mas não necessariamente menores taxas de mortalidade. As dietas vegetarianas, veganas, teriam um padrão alimentar que é associada a muitos mecanismos que aumentam a longevidade e melhorariam a saúde. Contudo, não se sabe ao certo se os efeitos benéficos da dieta vegana seria por causa da exclusão da carne ou devido aos ingredientes bioativos das plantas, né, do consumo de plantas. Os autores iniciam, né, a parte didática do trabalho levantando o ponto, né, de quantos veganos existem, né? Eles relatam que a popularidade do veganismo estaria aumentando. Isto baseado no comércio em si, né, do aumento da comercialização de produtos, do mercado vegano, do aumento de restaurantes, né, e da própria procura desses alimentos, desse mercado. Contudo, são relatados apenas 3% de veganos entre a população dos Estados Unidos. Os autores relatam que, possivelmente, a falta de interesse em maiores pesquisas em relação à quantidade da população, ou mesmo a própria divulgação dos produtos e desse aumento do veganismo, poderia ter a influência aí do relato de apenas 3%. E também existiria, né, uma população que
se consideraria o que nós estamos vendo agora nos artigos aparecendo como semi-vegetariano, que seriam aquelas pessoas que se consideram vegetariano, mas consumiriam carne e peixes de forma ocasional. Talvez o aumento do consumo desses alimentos não seja apenas pelo aumento de veganos, mas sim também pelo aumento da procura de pessoas que não seriam veganos ou vegetarianos e que utilizariam esses produtos como substituição para a diminuição do consumo de carnes e peixes. Tá? Uma adesão estrita, né, do veganismo ao mesmo, ou mesmo do vegetarianismo, está se tornando uma tendência, né, de estilo de vida mundial. Em relação às razões para seguir uma dieta vegana, né, e o impacto disso na saúde e na longevidade. Os adultos seguem o estilo de vida vegano por diferentes motivos. Entre eles, os autores relatam os éticos, ambientais e de proteção animal, e o de saúde, que afeta o estilo de vida, a saúde e o tempo de vida. E também eles relatam aqueles que tendem a um estilo de vida vegano como prevenção secundária após o acometimento de uma doença. Os autores deixam bem claro que quando se trata de adultos que seguem o estilo de vida vegano por causa da saúde, deve ser considerado todo o contexto do estilo de vida nessa parte que geralmente estaria associado a práticas de atividade físicas e a outros fatores benéficos do estilo de vida, como o não tabagismo e o baixo consumo de álcool. E que os estudos devem considerar todos esses fatores quando forem comparar os grupos. Se esses veganos são veganos por motivos éticos, se são de prevenção secundária, né, ou mesmo pessoas que seguem exatamente relacionado à saúde e o estilo de vida. E também relata que há evidências discretas de uma tendência a esses veganos e as pessoas que seguem o veganismo pelo estilo de vida do desenvolvimento de ortorexia nervosa, exatamente por essa preocupação excessiva à saúde. O consumo de alimentos processados ou fritos nessa população vegana tem aumentado durante os anos, e isso também deve ser levado em consideração. Os autores relatam, né, que em países que têm uma quantidade maior de veganos, há um aumento, né, de cirurgias bariátricas, e entre essa população há uma maioria de vegetarianos, e exatamente por isso, por essa introdução do padrão ocidental, da alimentação ocidental, nesses países, levando ao maior consumo desses alimentos processados, frituras, né, e carboidratos refinados. E então, né, as razões para seguir uma dieta vegetariana pode diferir entre os marcadores, conforme as razões que cada pessoa tende a seguir. Em relação ao tempo de vida e mortalidade por todas as causas de vegetarianos, veganos e onívoros, os autores trazem alguns artigos que são diferentes os resultados de um para o outro. As evidências disponíveis para esse impacto na dieta são consideradas pelos autores limitadas. Ele inicia com uma revisão descritiva de estudos de corte prospectivos que mostram uma expectativa de vida semelhante entre o grupo vegetariano e não vegetariano, com um histórico de vida comparável. E relatam que talvez a baixa ingestão de carne teria uma mortalidade mais baixa por todas as causas do que mesmo a exclusão do consumo de carne, né, e
e uma tendência aí do vegetarianismo ou veganismo. Outra meta-análise aí, com 86 estudos transversais e 10 estudos de corte prospectivos, demonstraram aí uma redução de 25% na incidência de mortalidade por doenças isquêmicas do coração associado ao vegetarianismo. E o mesmo teria uma redução aí de 8% na incidência de câncer. Enquanto um padrão alimentar vegano aí teria uma redução de 15% aí na incidência de câncer. Os autores enfatizam bastante aqui, né, o estudo adventista, com particular interesse, quando se trata em avaliar o impacto aí da dieta vegana aí, na longevidade e na extensão da saúde. Já que esse estudo adventista, realizado com mais de 96 mil participantes, teria com média de 8% de adesão de dieta vegetariana. No entanto, todos os participantes do estudo adventista teriam um estilo de vida comparável, visto que a doutrina adventista incentivaria, né, a abstenção aí do uso de nicotina e álcool. E isso deve ser considerado quando for levado em conta os resultados desse estudo. Bom, o estudo adventista demonstra que a dieta vegetariana seria associada a um menor risco de doenças cardiovasculares e melhora no perfil cardiometabólico, uma menor incidência de alguns tipos de câncer, bem como de mortalidade por todas as causas. E quando comparado uma dieta ovo-lacto-vegetariana e uma dieta vegana, parecem diminuir o risco de obesidade, hipertensão arterial, diabetes e mortalidade cardiovascular. Embora comparáveis, né, a mortalidade por câncer foi menor em veganos, com diferenças distintas. Comparando, assim, dois tipos de câncer, os autores relatam que, no estudo adventista, ovo-lactos vegetarianos teriam uma incidência menor de câncer, né, gastrointestinal, e os veganos teriam um risco menor aí no desenvolvimento, né, de câncer do trato urinário. Os efeitos protetores da dieta vegetariana no tempo de vida foram observados predominantemente nos homens nesse estudo, e não teve uma significância, um valor significativo, importante aí, quando comparado às mulheres. Outro ensaio clínico randomizado aí, com 75 adultos com sobrepeso, num período de 16 semanas, utilizando uma dieta vegana aí, com baixo teor de gordura, em pessoas com hábitos alimentares inadequados e visando uma ingestão calórica menor, incluindo aí a diminuição de ácidos graxos saturados e trans, e um aumento aí do conteúdo aí de gordura polissaturada, demonstrou, né, que a função da célula beta e a sensibilidade à insulina aí foram significativamente aumentadas quando aplicada essa dieta vegana aí com baixo teor de gordura. O IMC, a massa gorda e a massa visceral foram significativamente reduzidos também nesse estudo. E eles relatam que no estudo nessa intervenção, houve um aumento na ingestão de proteínas vegetais e uma diminuição da ingestão de proteínas animais, né, associadas com a diminuição da massa gorda e da histidina, que geraram, né, uma diminuição da resistência à insulina, independente das mudanças do IMC e da ingestão energética. Um estudo cruzado randomizado entre veganos versus onívoros, num período de 48 horas, com participantes saudáveis, baseado numa dieta isocalórica, demonstrou que nos veganos houve uma diminuição nos triglicéridos e no colesterol, além de uma diminuição na insulina e na resistência à insulina, e isso foi baseado na diminuição aí dos aminoácidos de cadeia ramificada, da teonina,
além da teonina, do triptofano, da metionina e da lisina. E um aumento aí do consumo da arginina e da glicina nessa dieta. Um estudo experimental randomizado que investigou o efeito de uma única refeição vegana, que no caso seria o tofu, versus uma refeição onívora com queijo e carne, no padrão alimentar isocalórico, combinado à composição de macronutrientes da própria dieta dos participantes, demonstrou que o consumo de tofu, considerado uma refeição vegana, né, foi associado a um maior aumento dos hormônios gastrointestinais. Com isso, aumentando a saciedade aí em pacientes saudáveis e com diabetes mellitus tipo 2. Já em relação à microbiota e à saúde, os vegetarianos e veganos abrigariam aí uma microbiota intestinal mais diversificada, né? Quando comparado aos onívoros. O que seria benéfico para a saúde, né? Já que uma maior diversidade e estabilidade aí, né, do consumo de carboidratos complexos e fibras prebióticas, né, aumentaria aí os ácidos graxos de cadeia curta, né, e trariam benefícios a essa população, né, tanto vegetariana como vegana. Os alimentos vegetais, além disso, né, os alimentos vegetais seriam fontes de fitoquímicos, o que trariam benefícios também para essa população, com potenciais efeitos à saúde. E modificaria, né, a microbiota, afetando sua biodisponibilidade e sua bioatividade. Os autores relatam que a microbiota aí seria importante aí na produção de vitaminas solúveis, em essencial a vitamina B, e afetaria positivamente aí o metabolismo de ácidos graxos biliares e dos lipídios. E, além do mais, a redução do consumo de carne influenciaria na redução dos níveis, né, de TMAO, que é um fator que ultimamente está sendo bem estudado, que é um produto do metabolismo microbiano aumentado com o consumo de carne vermelha, que estaria associado a um risco aumentado aí de doenças cardiovasculares e neurológicos. Uma dieta vegana teria uma alta complexidade, provavelmente, mas não provado, né, que os efeitos de uma dieta rica em vegetal seria fundamental aí para a microbiota intestinal, segundo os autores. E, além disso, os autores sugerem que talvez a diversidade da dieta aí seria um impulsionador da estabilidade da microbiota. E que seria talvez mais importante a exclusão e a diminuição aí do consumo de alimentos de origem animal e um aumento do consumo dos alimentos vegetais do que a dieta vegana ou vegetariana em si. Ou seja, a diminuição, né, do consumo desses alimentos aí de origem animal e um aumento dos alimentos vegetais. Talvez teriam um benefício maior aí em relação, quando comparado apenas com o padrão alimentar vegetariano, vegano ou onívoro. Só que seria provável, mas nada seria comprovado ainda cientificamente. Em relação aos mecanismos de reconhecimento nutricional aí, de tempo de vida útil, os autores relatam que talvez a restrição calórica seria o padrão ouro, né, de intervenção anti-envelhecimento. E que o mecanismo aí traria o mecanismo aí da restrição calórica traria uma melhora na saúde e prolongaria o tempo de vida, mas ainda não são completamente conhecidos os mecanismos.
mas existiria efeitos positivos aí, com redução da inflamação e do estresse oxidativo, aumentando aí a flexibilidade metabólica, né, bem como alterações transcricionais, o que atenuaria aí ou reverteria alterações associadas ao envelhecimento. Em relação a isso, os dados em estudos com humanos seriam escassos. Os efeitos sobre a longevidade são estudos difíceis de ser aplicados. E os ensaios e os estudos realizados até hoje parecem ter ensaios clínicos limitados a 2 anos, o que não seria suficiente aí para trazer um resultado positivo no reconhecimento aí desses mecanismos. O estresse oxidativo e a taxa metabólica são reduzidos após uma redução calórica, em mais ou menos 15% nesse período de 2 anos. No entanto, uma restrição calórica a longo prazo provavelmente não seria viável e não se sabe ao certo se há segurança no uso em longo prazo dessa intervenção. Alguns mecanismos responsáveis pela melhoria da saúde e do tempo de vida têm sido sugeridos, mediados a restrições proteicas. Um estudo randomizado aí com 37 adultos com sobrepeso demonstrou que uma restrição de proteína aí durante um período de 6 semanas, né, uma redução de 7 a 9%, foi associada a uma melhora nos parâmetros metabólicos, em comparação ao controle de uma dieta isocalórica. Essa dieta, né, teria aí como base a restrição de aminoácidos de cadeia ramificadas. Em estudos animais, levou a uma perda no tecido adiposo e uma melhora à tolerância à glicose e à sensibilidade à insulina em camundongos obesos, mesmo quando eles continuavam a consumir uma dieta rica em gordura e açúcar, nesse modelo animal. Também foi sugerido que a restrição de metionina desempenharia um papel importante, reduzindo aí o estresse mitocondrial e a inflamação, e aumentando a expectativa de vida em muitas espécies. A restrição de proteína aí, né, em especial aí os BCAA, né, a metionina, induziria também um fator de crescimento de fibroblasto 21, o FGF21, que é um hormônio sensibilizador da insulina, associado à saúde metabólica, considerado um hormônio da longevidade. As evidências demonstram que uma menor ingestão, né, de proteínas em adultos, com menores de 65 anos, estaria associado a uma menor incidência aí de diabetes e de câncer. E visto que, né, que os aminoácidos de cadeia ramificada teriam aí um desempenho no papel do desenvolvimento da resistência à insulina, resistência insulínica. O mecanismo de reconhecimento nutricional, né, do tempo vídeo útil, ainda, né, no mecanismo de reconhecimento, né, nutricional e tempo de vida útil, as dietas veganas pobres em proteínas, em especial a metionina e os BCAA, potencialmente explicaria os efeitos metabólicos associados ao aumento da produção do FGF21, e gerando um controle metabólico aí dos mecanismos de longevidade, e dessa forma a dieta seria claro, né, quando essa dieta for cuidadosamente planejada e adequada para, considerando as necessidades de cada indivíduo e considerando também a necessidade de suplementação aí de alguns nutrientes, como o B12, para evitar a deficiência. Bom, aí os autores trazem aí um quadro resumindo os possíveis efeitos, né, da dieta vegetariana e o que estaria claro e ainda não tão claro. Ele começa aí com o quadro 1, que seria o que não estaria estabelecido, que seria o possível aumento da longevidade através da restrição de proteína, né, de aminoácidos, e a indução, né, da produção desse hormônio aí, do FGF21, e da própria diversidade
da microbiota intestinal. Aí ele considera, né, no quadro B aí, o confundidor, né, o que traria uma confusão aí nos resultados dos estudos, quando se baseiam aí um padrão alimentar vegano, que seria o estilo de vida mais saudável. E se for considerar toda a população vegana deveriam ser separados, já que mesmo a pessoa sendo vegana, ela pode ter um estilo de vida ou mesmo um consumo de alimentos não tão apropriado assim para a saúde. E no quadro C aí, ele traria o que já está bem estabelecido na literatura, que seria evitar, né, a necessidade de evitar o consumo excessivo aí de carnes e gorduras e o efeito benéfico da alimentação à base de plantas. Aí os autores ainda ressaltam a diferença entre o anti-envelhecimento e o consumo da dieta vegana em relação ao anti-envelhecimento aí de pessoas com menos de 65 anos e com mais de 65 anos, que as estratégias não se aplicariam a adultos com idades mais avançadas, podendo até ser prejudicial, já que o efeito benéfico de dietas veganas parecem se dissipar nos idosos. Baseado que a restrição calórica ou proteica não é recomendada, né, nessa população, devido à grande incidência aí de desnutrição e sarcopenia. E acima de 65 anos, o consumo aí de BCAA, né, teria um potencial anabólico e uma necessidade para sustentar o aumento aí da massa muscular. Como conclusão, os autores chegaram, né, que uma dieta vegana incorpora muitas características associadas à longevidade. O alto consumo de alimentos vegetais, restrição proteica, trariam a restrição de alguns parâmetros proteicos aí, né, e traria uma prevenção aí à saúde baseado aí em alguns derivados metabólicos. Os efeitos sobre a saúde das dietas baseadas em plantas estão bem documentados, mas não se pode julgar se o veganismo estrito é mais benéfico que o vegetarianismo, ou se dietas de consumo ocasionais de carne, considerando estilo de vida, né, e outros parâmetros aí como inclusão da dieta ocidental aí, da influência do padrão de vida ocidental. E o efeito, né, deletério associado ao consumo excessivo de calorias e carnes e relacionado ao consumo de plantas e seus ingredientes bioativos. Se realmente o que levaria a uma característica aí associada à longevidade seria a diminuição do consumo de carne, o aumento, né, a importância dos princípios bioativos das plantas, ou ambos, o que traria o benefício, né, do padrão alimentar da dieta vegana. E é isso, pessoal, agradeço e obrigado. Parabéns, Emerson. Parabéns, Emerson. Excelente. Parabéns. Tá me ouvindo aí, pessoal? Sim. Tá. Queria comentar dois pontos, né, sobre este assunto, porque este Pepe até parece que quer transmitir uma ideia, né, sobre o veganismo. Dá a impressão que o veganismo não tem evidências suficientes que associam a mortalidade, né? Mas o contexto, eu acho que tem que enfatizar o seguinte: o ano passado a gente discutiu papers sobre estudos grandes sobre mortalidade, né? Acompanhamento de longevidade e mortalidade em população vegetariana e onívora. E o Emerson faz um comentário dentro de sua apresentação, né, desses estudos, né, alguns desses estudos.
E, na verdade, o que se tem no momento é que estudos longitudinais de mortalidade estudando populações vegetarianas em geral, o sea, todos los vegetarianos, né, lacto-ovo, lacto y vegano, cuando están misturados, esos estudios han demostrado digamos, un beneficio para las poblaciones vegetarianas con respecto a mortalidad por causa cardiovascular, mortalidad por causa de cáncer, y até un estudio adventista de casi 100.000 pacientes mostró también beneficio en mortalidad total por todas las causas. Entonces, eso es el primer punto, ¿no? A enfatizar que existen las poblaciones vegetarianas como un total, ¿no? Este beneficio en términos de mortalidad, tanto en algunas condiciones y también como mortalidad general. Y otro punto, ¿no? É que a questão do veganismo, ou a dieta vegana, né, ultimamente está se prestando muita atenção, tanto no meio social, no meio cultural, e também agora na área científica, né? Então, os veganos, assim, em geral, representam, né, digamos assim, menos de 10% da população vegetariana. Então, estamos falando de um subgrupo, né? Y obviamente existen, en términos generales, menos trabajos que a cuestión vegetariana en general. Entonces, ese trabajo que fue presentado, de cierta manera, él preenche ese buraco, ¿no? Tentando discutir a cuestión de veganismo, ¿no? No estamos hablando de Vedas, de veganismo y mortalidad. Y llega a esas conclusiones que Emerson colocó, ¿no? Que existen, ¿no? Estudios no de mortalidad, más de parámetros clínicos benéficos, ¿no? Y existe un racionale, ¿no? Racionale biológico, de que embora ahora no tenga esas evidencias de mortalidad, de veganismo, no quiere decir que no existan, ¿verdad? No tengo un momento, ¿no? Mas existe un racionale. Entonces, ese es un trabajo interesante, ¿no? Mas esos puntos tendrían que ser considerados, ¿está bom? Obrigado. Luísa, algum comentário? Eu acho que a coisa de longevidade acaba entrando sempre numa, assim, com ajustes que são difíceis de fazer na realidade, né, para se pegar em estudo e tal, então é sempre mais complexo, do tipo, aquelas regiões que têm aqueles indivíduos longevos, assim, em um percentual alto, geralmente tem um estilo de vida muito diferente, com hábitos que são difíceis de serem replicados em outros contextos, assim, da sociedade, mesmo que seja uma pessoa seguindo uma dieta vegana, com todos esses componentes, né, que tem um racional para ajudar na longevidade, né, então acho que ele envolve algumas questões como controle de estresse, prática de determinados tipos de exercício em uma determinada intensidade, né, mais leves, então acho que é bem aquela coisa de algumas sociedades orientais, assim, mais complexo de replicar, né, a dieta acho que tem um peso importante, mas é um conjunto de coisas aí difícil de separar. Uma coisa que me chamou a atenção no começo da apresentação do Emerson é que só 3% da população dos Estados Unidos se declara vegetariana? Era isso, 3%? Então, sim, os autores, o que eles falam? Que a pesquisa, né? A pesquisa demonstra que apenas 3% seria vegano, né? Da população. Mesmo o consumo, né? E o mercado de alimentos veganos estando em expansão, né? Aumentando a cada dia. E aí os autores, pelo que eu entendi, os autores deixam claro, sim, que talvez essa pesquisa seja feita assim bem por cima, sabe? Que não tem interesse de saber realmente a quantidade de veganos que existem na população dos Estados Unidos ou mundial. E que talvez também, porque ele baseou muito assim, o aumento do veganismo no aumento do mercado, né, do veganismo, mas que esse mercado também está sendo consumido por pessoas
que são consideradas hoje como semi-vegetarianos, né? São aquelas pessoas que preferem não consumir carne, mas ocasionalmente acabam consumindo, né? Carne ou peixe, né? Que essa população estaria aumentando, né? Talvez aí, né? Seria um pré-vegetarianismo, um pré-veganismo, né? E que possivelmente, né? A adesão ao veganismo e ao vegetarianismo aí se torna uma tendência de estilo de vida aí no futuro. Eu achei baixo, assim, por alto, assim, né? Eu fiquei bem. E um outro ponto também que até, assim, eu já li, assim, discussão dentro, é que ele relaciona também essa questão da ortorexia, né? Por quem acaba escolhendo o vegetarianismo por saúde e tal. Mora aí, essa parte aí. Ele coloca... Sobre isso, assim, até uma vez acho que foi o doutor Eric que comentou sobre isso, que eram estudos muito assim, eu nunca li, né, efetivamente nenhum estudo, mas é que a gente até pode comparar que, assim, a maioria dos motivos para as pessoas aderirem a uma dieta vegetariana não é por saúde, o maior motivo, na maioria dos estudos, é por questão ética, né, meio ambiente, enfim. Então, isso também, não sei, eu li só parênteses, né? Então, esse negócio mesmo... de ortorexia, anorexia, né, dos transtornos alimentares, é porque, por causa da baixa densidade calórica dos alimentos vegetais, eles meio que, por contagem, ou para, tipo, fazerem uma restrição, só que escondendo um transtorno alimentar dentro disso. Aí eles falam que tem muito dentro do vegetarianismo, mas, na verdade, são pessoas que já têm transtorno, que elas vão para o vegetarianismo. Não necessariamente elas representam os vegetarianos totalmente, sabe? Sim, sim. É exatamente esse ponto mesmo. Você explicou muito bem, que até o doutor Eric uma vez apresentou um artigo falando sobre isso.